Então pessoal, como expliquei, depois que percebi que a primeira marca não estava funcionando, troquei para a segunda, que era aquela barata demais. Comecei com 50 microgramas, pois era o mesmo que tomava da anterior, e percebi que essa funcionou até demais, provocando então sintomas de hipertireoidismo. Então reduzi para 25 microgramas, e após 15 dias ainda estava demais. Passei a medir meus batimentos e percebi diversas elevações até 100 batimentos por minuto, quando meu normal é em torno de 70 batimentos por minuto. Aprendi a usar a medida dos batimentos e da temperatura para tentar checar se a dose do remédio está regular entre os exames de sangue de praxe. Falarei mais disso depois. Reduzi novamente para 12,5 microgramas e aí ficou pouco. Voltaram os sintomas de hipotireoidismo e esses eu já conheço e percebi logo. Aqui é preciso um parêntese. No meu problema em particular, que é a tiroidite de Hashimoto, a tireoide mesmo preguiçosa ainda produz alguma coisa, e nesse caso é ainda mais difícil estabilizar a dose. Quando aumentamos, o organismo se ajusta e reduz a produção natural do hormônio. Da mesma forma, reduzir a substância artificial faz ela produzir um pouco mais. O problema é que essa reação demora vários dias, talvez semanas. E para conseguir testar se isso iria acontecer e fazer esse ajuste fino, eu teria que ficar acabado, com uma dose inferior ao necessário por dias, e trabalhando longe de casa não podia me dar a esse luxo. Passei então a tentar ajustar a dose partindo o comprimido e tomando 1,5. Mas também não funcionou. Nessa época estive em um oftalmologista e comentei sobre isso, fui surpreendido com uma informação que jamais um médico havia me passado. Os únicos remédios que podem ser particionados são aqueles que têm um sulco no meio. Aquilo não é apenas para facilitar o corte. O sulco é um recado do laboratório dizendo: olha, vou botar metade da substância de um lado e metade do outro, só não sabem onde. Ou seja, teriam de garantir 12,5 milionésimos de grama no comprimido, ainda por cima sendo 6,25 milionésimos de grama de cada lado do sulco. Bom, tá explicado, por isso o comprimido não vinha com suco. A partir daí percebi outro problema grave. Continuei tomando 12,5 microgramas ao mudar de caixa e me senti super bem. Então percebi que havia variação nas doses de uma caixa para outra. Para ter certeza, comecei a monitorar os lotes e constatei mudança de sintomas cada vez que terminava uma caixa e eu mudava para uma nova. Isso gerou um desgosto profundo em mim, pois comecei a achar que não ia conseguir encontrar uma marca, confiar nela e ficar bem. Tentei então fazer o seguinte: como só custava R$1,88, então se um lote me fazia bem, eu voltava rápido na farmácia e comprava 6 caixas, esperando ter pelo menos 6 meses de sossego e bem-estar. Quem me dera, pois percebi que nessa marca havia diferença até entre caixas dentro do mesmo lote. Putz! Comecei a tomar e marcar as caixas com uma classificação minha. Ok, FO, FR, ou seja, ok, forte ou fraca. Conforme estivesse sentindo efeitos de falta ou de excesso. Ainda tenho 18 caixas parcialmente usadas que tentei tomar e provocavam efeitos de falta ou de excesso de levotiroxina. Todas de 12,5 microgramas. Desisti. Após um ano resolvi tentar as 2 outras marcas. Com o início da pandemia comecei a trabalhar em home office e isso me deu coragem para testar outras marcas e administrar possíveis efeitos colaterais em casa, com mais conforto e sossego do que se estivesse em trabalho presencial. Os efeitos colaterais são muito debilitantes se forem de hipotireoidismo e muito assustadores se forem de hipertireoidismo. Tive taquicardias sérias com as doses altas, 110, 120 bpm em repouso, com angústia, ansiedade, irritação, e isso me assusta bem mais do que os sintomas de doses abaixo do necessário. Então comprei as outras 2 que existem no Brasil sem ser o produto genérico, pois este tem inúmeros problemas relatados na web e você pode pesquisar. Comecei com metade de uma delas, 12,5 microgramas. Estava fraca. Depois subi para 25 microgramas e me senti um pouco melhor. Esperei uma semana para ver se a glândula ajustava, mas continuou fraca. Troquei por 25 microgramas da outra nova marca que comprei, a quarta que existe, e percebi que era ainda mais fraca,
além de deixar minha pele oleosa provocando acne. Isso era inédito, não sei se tem alguma outra substância oculta. Continuei então com a anterior e tentei 37,5 microgramas e segurou por vários meses, mas por fim estabilizou em 50 microgramas que resolveram meu problema. Fiquei muito bem. Estou na 6ª caixa e já percebi que ainda existe uma pequena variação entre os lotes. Não dá para achar que é meu organismo que se acostuma, pois os sintomas quando ocorrem são o momento em que acaba uma caixa e começa a outra. Essa atual é de um mega laboratório multinacional e ainda assim tem variação. Mas nesse caso não é 8 ou 80 como era com a marca anterior. Agora é como 8 ou 10, oscila menos, mas como estamos falando em microgramas dá para perceber e muito claramente. Continuei monitorando os números dos lotes e o último que comprei estava perfeito, então voltei na farmácia e em várias outras próximas e comprei 6 caixas. Assim tenho 6 meses de estabilidade. Nessa marca o lote parece ser mesmo regular, não varia de resultado de uma caixa para outra como na anterior. Pesquisando ainda me deparei com um conceito que os laboratórios usam que é a bioequivalência, entre os comprimidos de marcas diferentes. O nome disso é conversa fiada. Se uma, 2 ou 3 marcas diferentes têm 25 microgramas da molécula de levotiroxina, isso é absoluto e ponto. Não tem bioequivalência. Se os recipientes, que são os demais componentes que dão consistência, forma e compõem o comprimido, podem provocar alguma variação no tempo de absorção do organismo, mas isso não fará a menor diferença após 24, 36 ou 48 horas. No final das contas, as 25 microgramas têm que estar na sua corrente sanguínea. Qualquer outro discurso é conversinha para confundir, porque é muito difícil manter a padronização quando a unidade de medida é micrograma. Por fim, quero dar uma dica sobre como monitorar as doses sem precisar fazer vários exames de TSH todo mês. O primeiro sintoma que eu tive de hipotireoidismo antes mesmo de ser diagnosticado e nem saber o que era isso, foi que minha temperatura ficava sempre em 35,8 graus. Isso durou anos e nunca um médico suspeitou de hipotireoidismo. Hoje, quando a dose está fraca, a temperatura volta a 35,8 graus. Quando estava excessiva ficava em 36,5 graus e eu suando em excesso. Quando está ok fica em 36,2 a 36,4 graus. Meus batimentos em repouso ficam entre 68 e 72. Quando as doses estão elevadas chegaram a 110 como contei, e quando estavam baixas caía a 55, 60. Mas atenção! Isto é no meu caso. Não é parâmetro para ninguém. Monitore com frequência seus batimentos e temperatura para determinar os seus níveis de normalidade, e perceber o que seria acima ou abaixo dos mesmos. Mas faça os exames de sangue para confirmar. Lembrando, o acompanhamento de um médico de confiança é indispensável para analisar os exames e alterar as doses de seus medicamentos. Mas cuidado! É bem possível que seu problema seja provocado pela irregularidade no produto que o laboratório vende. Nesse caso, não se pode achar simplesmente que o remédio parou de fazer efeito e aumentar sua dose. Isso pode te trazer muitas outras complicações como as que eu tive, e que vou continuar postando nos vídeos do canal. Se você achou essas informações úteis, então por favor, lembra de se inscrever, deixar seu like, e ativar as notificações. Muito obrigado! Espero ter ajudado.